Instituto Augusto II, Augusto II, estou aqui com Carol Padilha e a gente vai conversar um pouquinho sobre marketing digital, os avanços e também sobre clínica de imaginologia na área odontológica. Tudo bom, Carol? O que é que você Tudo pode trazer bem. desses assuntos aí para a gente? O que é que vem à sua mente quando a gente fala de imaginologia, marketing, brand, fidelização? O que é que você pode nos dar aí? Bom, vamos lá. O que eu posso falar sobre isso? Eu penso que clínica de imaginologia, atualmente, ela mudou totalmente a sua roupagem. Antigamente, o colega cirurgião dentista, ele via como um local para o paciente ir lá fazer um exame e só. Não precisava do laudo, não tinha esse apelo comercial, inclusive, apesar de sempre em lei ser obrigatório, né? Não tinha esse apelo. Mas hoje eu vejo até a conscientização dos cirurgiões dentistas do papel de uma clínica de radiologia, do radiologista frente ao clínico. Eu sempre falo assim que as duas especialidades, o clínico, no caso de qualquer especialidade, com o radiologista, eles têm que andar de mãozinhas dadas para fazer o planejamento do caso e que o clínico tenha sucesso no tratamento. Então, atrapalhou aí? Pode continuar? Só seguir? Então tá. Eu já tive clínica de radiologia por muitos anos, né? E hoje a gente nem fala mais clínica de radiologia, né? A gente fala de imaginologia, É, né? Porque surgiram muitos, de 20 anos para cá, sim, quando eu tinha a clínica, eu fazia raio-x periapical, eu fazia panorâmica e teleradiografia. Né? E aí a gente certo. montava a documentação ortodôntica. Né? Uhum, Hoje a gente tem a odontologia digital, que já é uma realidade, onde você não molda mais o paciente, você faz o escaneamento. Você tem o exatamente. advento da tomografia, as fotografias também são digitais. E Sim. o bebezinho, né? O nosso xodó hoje na imaginologia, eu diria que é a ultrassonografia, Uhum, sendo o exame padrão ouro, tá, para a harmonização. Ele não é só utilizado na harmonização, mas ele é o exame padrão ouro na harmonização. Fala um pouquinho de quando você entrou na radiologia, como é que está hoje o mercado, como é que está essa aceitação desses exames novos e principalmente da ultrassonografia na odontologia. Hoje a gente fala imaginologia por conta que radiologia são exames que utilizam a radiação. Radiação. E aí entrou o ultrassom, o escaneamento. A gente tem até escaneamento facial agora, que a promessa é substituir as fotografias e até ajudar no planejamento de ROF, cirurgias guiadas. Inclusive, tem alguns centros de imagem que eles já estão até entrando um pouquinho na pegada mais de planejamento de impressão de biomodelos, guias cirúrgicos, até um pouco do lado do protético, né? São centros Executar mais provisórios, né? completos, é. Protocolos de implante, Isso, né? porque o Impressos, fluxo né? isso, porque hoje o fluxo ele é digital. Então é muito fácil para um centro de radiologia que já está lidando ali com o escaneamento intraoral, Se adaptar a essa ele realidade. joga no software, que o dente já vem quase pronto, só tem um cadista, né? Tem que ter o desenhista para arrumar, ajustar esse desenho e imprime numa resina. Tem até estudos tentando desenvolver cerâmicas líquidas para imprimir dentes em cerâmica. Tem também muito da inteligência artificial hoje que ajuda em até laudos, por exemplo, os traçados cefalométricos, sabe? É tudo feito por inteligência artificial hoje. No meu tempo não era não. No meu Eu tinha que tempo fazer os era os pontinhos. pontinhos, depois a gente É, pegava lá e riscava, e depois eu comprei um programa mais simples, mas a gente precisava clicar nos pontinhos, né? nada, Hoje a hoje coisa está evoluindo, né? tá. E o que é que você me diria de um dentista? O dentista ele pode parar no tempo? É uma Não, profissão que dá para parar no tempo? não dá. Não dá para parar no tempo, porque senão vem o pessoal mais jovem e acaba passando esse colega aí que tem mais experiência, porém parou no tempo. Inclusive, eu sempre converso, quando eu tô conversando com algum colega, ou até mesmo com as minhas colaboradoras, eu falo, não confundam experiência com tempo de formado.
Porque às vezes a pessoa tem 30 anos de formada, mas ela faz há 30 anos o que ela aprendeu desde a faculdade. Então ela tem 1 ano de formada. Porque é 30 anos executando a mesma coisa. É Do o filme mesmo impresso, é o jeito. mesmo jeito, trabalha lá sozinho, não aceita algo novo, não aceita modernidade. Agora, às vezes a gente vê um profissional que tem 5 anos de formado, mas nesses 5 anos, poxa, ele já migrou para odontologia digital, já está trabalhando com scanner, já está estudando novas tecnologias, já está entendendo um pouquinho de inteligência artificial. Então, peraí, quem será que tem mais experiência? O que tem 5 ou o que tem 30? Isso eu sempre converso com os dentistas, até para dar esse choque de realidade, porque eu sei que às vezes até brinca, bate no ego, né? Poxa, o menino acabou de se formar e olha aí essa pessoa, parece que tá melhor que eu, que tenho 30 anos. Mas será que você não tá acomodado? Eu sempre... E a radiologia, a especialidade, o radiologista ele é o cara meio visionário, por isso que você teve radiologia, porque você é visionário. É verdade. Então é o cara que tá sempre pensando na frente. Tanto que a primeira especialidade da odontologia que se tornou digital foi a radiologia. É verdade. Né? Eu gosto muito da parte de imagem. O meu mestrado foi em implantodontia, mas com a tese justamente onde a gente trabalhava com a foto digital sendo manipulada. Então, Sim. já pensando um pouco desse mercado digital também, dessa mudança que estava acontecendo ali no fervor, né, do meu mestrado, do analógico para o digital, essa migração. Então eu fui mais por essa tendência mesmo. E eu gosto muito, eu me apaixonei desde a graduação pela imaginologia, pela radiologia, tive contato ali com o raio-x panorâmico e dali com outras situações e a gente foi crescendo nessa área. E o que me encanta hoje na especialidade que eu mais milito hoje como professor é a questão da harmonização orofacial. E quando a gente vê que quando eu comecei há 24 anos atrás, eu fiz minha primeira especialidade e que hoje eu retomo ela com força total, porque hoje tem um exame que me entrega um padrão ouro dentro da imagem, na ROF, Sim. que é a ultrassonografia, isso renova, né? Dá aquele ânimo a mais para dizer, poxa, é isso que eu quero falar para você, que um dia fez um curso, que acha que aquilo ali está adormecido em você, conhecimento nunca é demais. Nada. E eu sempre falo para os nossos alunos, comecem e terminem o que você começou. Sim. E isso eu aprendi até com minha esposa, porque ela chegou no momento de um curso dela que ela não achou que ela gostava, não era da área de saúde, mas ela continuou e se formou naquilo, e foi importante ela se formar naquilo, que foi o pontapé inicial para que a gente crescesse em algumas mentalidades que na época não era a rotina nossa. E né? Sempre tem alguma coisa para agregar, né? Sempre você aprende. Tem, né? Quem ensina, aprende, mesmo com quem está ensinando. E principalmente hoje, que tem esse pessoal mais jovem, a turma que mexe muito com Instagram, internet, né? Sim. Eu mesmo era jurássico nesse aspecto. Se você pegar meu Instagram de 5 anos atrás, era jurássico nisso. Eu não mexia em nada e não acreditava no poder dessa ferramenta. Mas com a adesão a ela, eu realmente vi o efeito. Fala aquela frase que você fala sempre, que eu adorei, quando você fala, né, que toda rua, a rua mais movimentada que tem hoje é a internet, é a rede social. Então você não pode deixar de postar nessa rua mais movimentada, né? Sim. Mas tem alguns parâmetros para que você tenha um retorno dessa postagem, né? Fala um pouquinho sobre isso. Como é que o colega que ainda não está visando a internet, como é que ele pode estar associando isso na sua prática diária? O que é que você pode dar de dica assim, rapidinho? Rápido. Né? Eu gosto bastante desse assunto. Pela minha pequena experiência, eu já te contratei algumas agências de marketing que não me entregaram o que eu esperava e eu acabei tendo que dar uma estudada sobre isso e eu mesmo faço, inclusive, o marketing das minhas empresas. E eu tenho muito resultado com isso. E o que eu posso falar? Que pessoas gostam de ver pessoas. É só você pensar naquele restaurante. O restaurante vazio e o cheio. Para onde que você vai? Eu vou pro cheio, que deve ser melhor, né? Ninguém quer ir no vazio. As pessoas gostam de prosperidade, as pessoas gostam de estar perto de pessoas socializar, felizes, né?
Sim, com certeza. E aí, o que eu puxo muito do lado das minhas redes sociais e eu ensino os meus colaboradores, e a dica para você que está assistindo é: mostre pessoas. Mostre o quanto o seu consultório, a sua clínica é próspera. Mostra lá a recepção. Pede para sua secretária filmar a recepção mesmo e posta lá nos stories. Coloca uma frase, é mais um dia abençoado. E vai postando todo dia a recepção. As pessoas vão começar a olhar, falar, nossa, olha como lá tá cheio. Eu Olha quero só. usar suas dicas, eu já tenho 10.200 seguidores. Olha lá. Tô tomando aí essas dicas, porque realmente eu também já tive agência que até fazem um resultado, mas eles não entendem como a odontologia ela é um mercado diferente, Mas né? sabe o que que é? É que a gente não gosta do CNPJ, a gente gosta do CPF. Perfeito. A gente gosta de se conectar com a pessoa mesmo. Isso. E às vezes a agência, ela entrega algo meio empresarial. E aí não passa aquela coisa de natural. Que hoje a gente chama de orgânico, né? É. Um fluxo orgânico. Tá vendo, gente, como eu já estou... porque assim, a gente precisa, na verdade, estar sempre em movimento. Sim. Fernanda Montenegro aí numa propaganda que ela fez, ela falou, eu sou pedra, mas eu sou pedra em movimento. Então a gente precisa ter esse movimento na vida, né? Sim. A gente não pode estar parado, a gente tem que sempre estar rolando, porque quando você faz isso, as coisas acontecem. Então você que fez algum curso de harmonização, você que está no começo da carreira, ou você que está há muito tempo na sua carreira, está ali no momento que você está na sua zona de conforto, eu não gosto de zona de conforto. Eu ia falar exatamente isso. Não, a gente não pode ficar na zona de conforto. Que o dentista não deve trabalhar a sua zona de conforto. Porque quando você trabalha a sua zona de conforto e fica muito confortável nela, algo está errado. Eu acho que a gente tem que sempre... É igual uma mesa. Se você é o mais inteligente da mesa, você está na mesa errada. Você tem que mudar de mesa. Porque a gente sempre tem que aprender alguma coisa e doar alguma coisa para alguém, não é verdade? Essa vida é uma constante troca. Com certeza. E ainda pensando em até rede social, uma dica, eu sempre pago uma comissãozinha para os meus colaboradores. Se você for ver, né, não é quase nada, R$1 por story postado. Eu vou pagar 50 centavos. Mas para a pessoa que tá lá postando todo dia, no final do mês, se ele consegue comprar uma pizza a mais, já é algo bacana. Ele vai pensar, com certeza. Poxa, comprei uma pizza aqui só de postar o story lá, postar a fachada da clínica, as pessoas, o exame. E muitas vezes motivar, né? Para seu funcionário ele sair daquela zona de conforto. Para fazer a renda extra. Hoje a gente a gente como dono de empresa, empreendedor, como inspirador, porque eu sempre falo, o líder ele tem que inspirar os seus colaboradores. Perfeito. A gente tem que ficar meio antenado. O que tá rolando na internet? Porque os nossos colaboradores estão lá e eles estão consumindo aquele conteúdo. E fala-se muito da renda extra. E o que você prefere? Que ele faça uma renda extra para uma empresa de fora ou para você? Eu prefiro para mim. Prefiro que ele gaste todas as energias para que a empresa que ele trabalha, que paga os direitos dele, cresça ainda mais e que possa remunerá-lo de maneira melhor ainda. Por que não? Claro. E aí esse estímulo de postar nas redes sociais é exatamente isso. Ele ganha, a empresa cresce, fica mais observada na internet. E com a visão diferente, né? Porque não é a sua visão. Exatamente. É a visão das pessoas que estão criando a sua marca ali no dia a dia. Isso, e às vezes é pessoas até mais novas que a gente, que agrega aquela visão, geração Z, geração Bloomper, que a gente se perde um pouco. Sim. E eles trazem isso, é muito curioso. É muito importante. Se vocês estivessem aqui, vocês iam ver o brilho dos olhos da professora Carol falando sobre esse assunto. Um tema que muitas vezes nós, cirurgiões dentistas, não temos na faculdade, não tive na minha faculdade, eu aprendi pelos meus erros e pelos meus acertos. Hoje eu sou muito mais assertivo nas minhas decisões, porque eu já fui muita empolgação, e hoje não, a gente tem que ter mais pé no chão, não dá para errar. Né? Então, ou então não dá para errar muito, a gente precisa concentrar um pouco o erro. Mas eu ainda penso assim, olha, que se você errar uma vez naquela coisa, naquele motivo, é aprendizado. O que não dá é para errar sempre na mesma coisa.
É verdade. Eu vejo que muito dentista erra sempre na E mesma desiste. coisa. Ou então erra uma vez e desiste. Não pode. Não pode. Agora, você errou naquilo lá, putz, calma, foi aprendizado. Próximo, vai errar de novo, porque a gente só aprende com os erros. Esse E que é o todo dia eu problema. aprendo alguma coisa porque eu erro alguma coisa. É, Na verdade, estou fazendo alguma coisa que não dá mais pra gente Sim. fazer. A gente precisa mesmo. fazer essas mudanças. Fazer live é Sim. algo que, assim, é muito bom. O colega vai e se expõe lá na internet. Ah, mas o que eu vou falar? Ah, não tenho coragem. Abre lá a live, chama alguém que já é mais solto e entrevista a pessoa. Você não precisa se comprometer muito. Você entrevista e já vai gerando um movimento, aquilo que você falou. Já vai criando conexões, você fica lá visto na internet. Então, é sobre isso. Trabalhar com a internet hoje é movimentar, estar sempre por lá. E para isso você precisa ter pessoas junto de você, porque sozinho a gente não consegue fazer nada. Já pensou? Você tá muita aqui. coisa para fazer. Como é que você vai postar lá da sua clínica? Como é que você vai preparar suas aulas? Não tem como. Então, para isso você tem que ter pessoas, engajar essas pessoas e remunerá-las por isso. Por que não? É isso aí. Nós ficamos aqui por hoje, trabalhando um pouquinho sobre o marketing, as mídias sociais, com a pessoa que está aí à frente de 2 clínicas de imaginologia, trazendo novidade de ponta, que é a ultrassonografia para a odontologia, em especial padrão ouro para a harmonização, e falar com você que você não precisa ter um ultrassom, você pode solicitar o exame de ultrassonografia para um centro de imagens. Então isso é muito importante para a gente deixar claro para o nosso colega que nesse primeiro momento, muitas vezes, seja interessante ele solicitar o exame de ultrassonografia do que realmente ele realizar o exame de ultrassonografia. Muito obrigado, Carol. Eu que agradeço, imagina. E teremos mais. Com certeza. Tchau, Café tchau. com Hoff.